árvore está limitado pelo CO2 e pela energia. E é por isso que, e pela água, é por isso que, obrigado, a água toda a gente já viu regar, né? Toda a gente já regou, toda a gente sabe que tem que regar as plantas, senão elas são capazes de não crescer e até podem morrer. E toda a gente já viu as pessoas fertilizarem. Portanto, tudo isso tem como objetivo aumentar a taxa de crescimento. E já toda a gente passou numa zona qualquer onde viu umas estufas. As estufas têm como objetivo aumentar a temperatura e proteger as plantas do efeito mecânico do vento, mas um dos objetivos é aumentar a temperatura. Mas nas estufas pode-se pôr também a CO2 e há estufas que têm máquinas que retiram o CO2, portanto liquefazem o ar, ou liquefazem o CO2, e o CO2 tem a menos 70 graus, se não me engano, liquefaz, e a uma pressão de não sei quanto. Portanto, compram compressores, baixam a temperatura, liquefazem o CO2, separam o CO2 do ar e depois injetam aquele CO2 para dentro da estufa para aumentar a quantidade de CO2. E então aí a planta tem tudo. Na estufa tem luz, tem água, que as pessoas lá põem, tem fertilizantes, tem temperatura e tem CO2. E tem a taxa de crescimento máxima, que é maior do que se estiver cá fora. E, portanto, esta é uma das incertezas nas alterações climáticas, é que, aumentando a quantidade de CO2, as plantas vão ter tendência a crescer mais. E quando se vê aquelas coisas, é claro que aqueles filmes do Parque Jurássico, aquilo é tudo imaginação do autor, mas... assim, se faz favor. Tem cá de volta, queria buscar um... Não, cá para o aqui. Está a buscar um pouco. Mas não tem problema, Está ligado. Mas se não conseguir, fica para E já agora, porquê que será que no ambiente CO2 é assim, este ciclo é um ano? Porquê que será que isto é este ciclo de sobe e desce? Depois são as estações do ano. Porque não são iguais no hemisfério norte e no hemisfério sul. O consumo de CO2 não é igual no hemisfério norte e no hemisfério sul. No hemisfério sul há mais consumo de CO2, no norte há mais do que no sul. Tem mais continente e no mar também produz mais, o Ártico também é mais produtivo em termos de clorofila, portanto fixam mais CO2 do que no hemisfério sul. Portanto, no verão do hemisfério norte, isto tende a vir abaixo. E uma coisa que é engraçada, se forem ver aqui, é que se forem ao período de 40 a 45, também dá para ver a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial o CO2 não aumentou. Como a especialidade dos dois lados era afundar os barcos uns dos outros, não havia transporte de energia e, portanto, não havia queima de combustíveis fósseis, não havia aumento de CO2. A pessoa não tem corrente. Não tem corrente, pronto, deixa estar. Quer que eu traga um buraco? Não, deixa estar. Eu hoje. Temos mais ali. Pois. Não é preciso, obrigado. Ok, pronto, isto é só para vos dar uma ideia dos números, porque no nosso negócio, como eu costumo dizer que a engenharia o negócio é números e, portanto, quando se fala de CO2 é bom a pessoa ter uma ideia de que o CO2 ainda não é tanto assim. Ok, então a taxa de acumulação da atmosfera de CO2 é positiva. E é positiva porquê? Porque na atmosfera o que entra menos o que sai é zero. Por acaso é bem zero. Na Terra é zero, mas na atmosfera não é. O CO2, nós estamos continuamente a fazer entrar CO2 na atmosfera. E portanto, aqui começamos a entrar na filosofia globalmente para a atmosfera, se entra, se é produzido. Nós estamos a produzir CO2 na atmosfera em contínuo quando queimamos combustíveis fósseis. E estamos a consumir CO2 na atmosfera quando fazemos fotossíntese. E estamos a produzir CO2 quando respiramos. E, portanto, toda a matéria orgânica que é respirada, ela volta. Sempre temos produtores
primários eles consomem CO2 e sempre que temos respiração, devolvemos o CO2 à atmosfera. Portanto, agora fui ali comer um bolo, que agora vou respirar o bolo e vou devolver aquele carbono todo para a atmosfera. A diferença entre aquele carbono do bolo e o carbono do automóvel é que o carbono que vem do automóvel, o CO2 vem do automóvel, é mineral, estava fora da atmosfera e nós pusemos de novo em circuito. E eventualmente podemos remover CO2 da atmosfera quando fixamos CO2 ou no solo ou no mar. E no solo nós podemos fixar CO2 quando aumentamos a quantidade de matéria orgânica no solo. Portanto, ao aumentarmos a quantidade de matéria orgânica do solo, nós removemos CO2 para o solo. Mas como nós não conseguimos aumentar indefinidamente a matéria orgânica no solo, porque o que é que acontece à matéria orgânica do solo? Se compõe-se. E quando se compõe, o que é que acontece? Volta para a atmosfera. Portanto, e quem é que compõe a matéria orgânica que está no solo? Os organismos. Os organismos. Portanto, os organismos que vivem no solo e com todos os organismos que lá vivem, respiram e as bactérias têm ali a parte principal. E, portanto, devolvem a matéria orgânica ao solo. Portanto, enquanto as plantas, se nós cultivarmos muitas plantas e aumentarmos a agricultura e cultivarmos muitas plantas, as plantas deixam as raízes no solo, aquela matéria orgânica fica no solo, e enquanto as plantas crescerem uma taxa superior àquela que nós compomos a matéria orgânica, a matéria orgânica vai aumentando. Mas ao fim de algum tempo, nós entramos em ciclo e a quantidade que produzimos no ano é igual à quantidade que mineralizamos nesse ano e, portanto, deixamos de fixar matéria orgânica no subsolo. E outra forma de nós eliminarmos carbono é no mar. Portanto, nós no mar temos também organismos a produzir, a fazer produção primária, portanto temos o plâncton, as algas e tal, e depois temos outros a consumir aquela matéria orgânica, aqueles produtores primários e a devolverem CO2 para a atmosfera. Simplesmente no mar há uns organismos que são muito importantes, todos os têm concha, que em terra também existem, nós temos ossos, e portanto todos os organismos que fixam carbonato de cálcio fixam carbono e portanto vão eliminando carbono na atmosfera. E ao que parece, metade do carbono que nós lançamos para a atmosfera é eliminado por esses organismos. Portanto, o CO2 na atmosfera, se nós deixássemos agora de consumir combustíveis fósseis, o CO2 na atmosfera iria voltar a descer. Mas, portanto, aquilo que se diz agora das limitações, a limitação agora não é à emissão de CO2, é a limitação à taxa de crescimento das emissões. Portanto, o que as economias, ou o mundo decidiu em Kyoto, não foi acabar com o aumento de CO2 na atmosfera, foi reduzir essa taxa. Portanto, esta inclinação é que é para baixar. E, portanto, isto vai continuar a subir. E se o CO2 realmente produzir alterações climáticas, nós vamos ter alterações climáticas. Não vão ser tão rápidas como se nós continuarmos a consumir como temos consumido. É claro que, entretanto, devemos acabar com o petróleo e, portanto, isto é muito curioso. Ok, então, a taxa de acumulação portanto, nós calculamos a partir daqui. E agora, o que entra e o que sai. Temos então de definir o nosso volume e vamos ver o que entra e o que sai. E vimos na última aula que a advecção, e portanto, eu tenho a advecção faz através das faces e, portanto, eu através de cada uma das faces tenho um fluxo advectivo e o fluxo advectivo vimos que era o integral na área da concentração vezes V integrado com R de A. Portanto, o fluxo advectivo através de uma área qualquer é a velocidade perpendicular à área, é o integral da velocidade vezes a concentração e é o integral portanto, é o integral da componente da velocidade perpendicular à área vezes a concentração. Portanto, isto é para cada uma destas áreas, com o integral é um operador linear, eu posso somar isto tudo. Portanto, eu posso dizer que o fluxo advectivo, ou o resultado do fluxo advectivo através desta área, é este integral nesta área toda.
E nesse caso, como quando está a entrar V interno com N é negativo, então vimos que tinha que pôr aqui um sinal de menos. E portanto, este menos, o integral na área neste volume todo, de C vezes V interno com N dA, dá-me o fluxo advectivo. E o fluxo difusivo, eu sei que tenho através desta face de difusão e que a difusão depende do gradiente de concentração. Portanto, o fluxo difusivo por unidade de área é o menos a difusividade vezes dc dxi. Portanto, se através de cada uma das faces, eu tenho acho que não é isto já agora, não tenho a notação. Portanto, o fluxo difusivo é o menos μ vezes o gradiente de concentração interno com a normal também. Portanto, o fluxo difusivo, nós sabemos que é uma difusividade vezes o gradiente de concentração. Portanto, isto dá uma intensidade do fluxo difusivo. Portanto, se eu tiver aqui isolinha, se eu tiver isolinhas de concentração, o fluxo difusivo é um fluxo que tem que direção em relação a estas isolinhas. Concentração, qual é que é maior e qual é que é menor? Pois, gosto de ser um é maior, mas mesmo não fosse. Portanto, em relação a cada uma das isolinhas. É entrar na. Pois, mas em relação a cada uma das isolinhas, o fluxo difusivo, que direção é que tem? Normal. É perpendicular à isolinha. Não é? Portanto, o fluxo difusivo é um vetor perpendicular à isolinha. Portanto, isto é um vetor perpendicular à isolinha. E aquilo que passa em cada uma das faces, então depende do sentido do gradiente. Portanto, se o gradiente é para lá, se é para cá. E depende da orientação da face. E, portanto, o fluxo é o vetor, vamos supor que o vetor era assim, isto era o gradiente, ou era o fluxo difusivo. Se o fluxo difusivo for assim, a normal é assim, então eu tenho que fazer o produto interno, aquele produto interno. Isto em notação vetorial parece complicado, mas em notação, portanto, em notação tensorial, isto é fácil de calcular. O gradiente, este produto interno dá o quê? Dá o gradiente, dá a componente do gradiente perpendicular a esta face. E a componente do gradiente perpendicular a esta face é a concentração de um lado menos a concentração do outro, a dividir por uma distância. Portanto, então eu para ter o fluxo, eu teria que integrar agora na área, isto tudo. Se eu integrar este fluxo em toda esta área, eu vou ter que pôr aqui também o sinal de menos por mesma razão, e tenho os fluxos todos. E isto seria fácil de escrever, digamos. E, portanto, então, esta minha equação daria a taxa de acumulação, seria d dt igual a menos Portanto, aquela equação traduz-se nisto aqui. É uma equação também matematicamente elegante, portanto a pessoa escreve isto em dois termos, mas não se vê logo como é que isto se calculou. E isto pode ser fácil de calcular ou difícil de calcular. Para ser fácil ou difícil, vocês já tiveram o cálculo integral e sabem que o integral é fácil ou difícil de calcular, depende da forma
da superfície e depende da forma desta função. Acontece que nós andamos a querer resolver isto para casos em que as superfícies são complexas e, portanto, nós, o usuário do TEJ é difícil de descrever por uma equação e a geometria e por outro lado, nós também não conhecemos, não temos nenhuma expressão analítica para a velocidade do usuário do Tejo ou do mar e, portanto, nós não podemos resolver isto assim. Então, o que é que nós podemos, como é que nós podemos simplificar esta equação? Este integral aqui da concentração no volume é fácil de calcular se a concentração for uniforme no volume. Se a concentração for uniforme no volume, então a concentração pode passar para o lado de fora do integral, não é? E então isto fica fácil. E quando é que a concentração é uniforme no interior de um volume? A concentração é uniforme no interior do volume se o volume for pequeno. Portanto, se o volume for pequeno, eu posso admitir que a concentração é mais ou menos uniforme. A salinidade da história do Tejo varia de 0 em Vila Franca e 36 no mar, ali no Bugio, Carcavelos, ali para baixo, já começa a ser frequentemente 36. E, portanto, a salinidade varia. Mas, se eu pegar num metro cúbico de água e medir ali a salinidade, aquilo é mais coisa, menos coisa, é igual. E, mesmo se eu pegar em 1000 metros cúbicos parece muita água, mas não é. Então, são 10 metros vezes 10 metros vezes 10 metros, é pouca água comparado com a quantidade do estuário. E, portanto, naqueles 1000 metros cúbicos, a água também é uniforme. E então, se eu dividir o estuário do Tejo em bocadinhos muito pequeninos, em volumes muito pequenos, então eu posso admitir que esta concentração é uniforme. E, nesse caso, eu posso passá-la para o lado de fora, com um erro que é relativamente pequeno. E é tanto mais pequeno quanto mais pequeno for o volume que eu estou a considerar. E então esta minha equação pode ficar e agora o volume, eu tenho que dizer qual é que é o volume. O volume pode ser uma esfera, eu posso escolher o volume que eu quiser. Uma esfera, um paralelepípedo, uma coisa qualquer. Os volumes mais simples para nós são volumes do tipo paralelepípedo. E, portanto, só quando passamos a concentração para fora, fica constante. Mas, como disse, se estivermos a fazer o estuário todo, a diferença é muita. Como é que vai definir? Tenho que dividir o estuário em bocadinhos pequenos. Não, mas qual é a concentração que vai pôr inicialmente? Inicialmente, eu tenho que saber, tenho que dar as condições iniciais. Por acaso ainda não falei disto para o modelo das condições iniciais. Mas vamos admitir que eu também não sei, agora se vamos dividir o estuário em 10 mil volumes. Eu não sei a concentração daqueles 10 mil volumes. Então o que é que eu vou fazer? Vamos admitir que eu digo que o estuário do Tejo está todo cheio de água do mar. Se eu disser que o estuário do Tejo está todo cheio de água do mar, eu sei que não é verdade, mas se eu disser que está, e deixar este estuário ficar sujeito a um caudal do rio que entra do lado de cima e um caudal e uma maré que está do lado do mar, o que é que vai acontecer? Aquela água vai andar a oscilar ali para baixo e para cima e ao fim de algum tempo, o que é que vai acontecer? Vai vindo mais água do rio, vai chegando água do rio, aquela água do rio vai se misturando com aquela que eu disse que lá estava e eu vou evoluindo no tempo. E sei que estou a evoluir numa condição errada e estou a evoluir para uma outra condição que é certa. E então quanto tempo é que eu vou ter que esperar? Vou ter que esperar um tempo que tem a ver com o chamado tempo de residência. A água do estuário do Tejo, eu vou supor que ninguém me proibia, enfim, se calhar proibia, mas digamos, não seria a primeira vez que alguém tinha chegado a um rio e tinha desviado o rio para outro caminho qualquer e podia transformar o estuário do Tejo num lago. Portanto, isto ninguém faz, mas é uma coisa que seria pensável, ou seria execuível, seria possível, eu vir aqui, tenho aqui o rio, e dizer, agora vou construir um canal, daqui para aqui, e o rio vai sair por aqui. Isto na história tem que se feito, tem muitos holandeses são fartos de fazer isto, não é? E então, isto aqui passava tudo a ser 36, passava tudo a ser água do mar. E eu agora havia um dia que dizia, afinal eu gosto disto, venho aqui, fecho isto, e o rio volta a correr por aqui.
A situação que eu descrevi, que numericamente não me custa nada a fazer, é dizer que está tudo a 36 igual, vou pôr o rio a correr, corresponderia fisicamente a isto. Ao fim de algum tempo, este usuário voltaria a funcionar como antes. Quanto tempo? O tempo necessário para eu remover daqui esta água que cá estava. E quanto tempo é que eu preciso para remover esta água? Depende do caudal de entrada. Depende do caudal de entrada. E este tempo é normalmente chamado tempo de residência. Portanto, o tempo de residência no estuário do Tejo é à volta de um mês. Num mês, eu substituo toda a água do estuário. Ou, dizendo de outra maneira, a água que neste momento está a chegar a Vila Franca vai demorar um mês a sair por São Julião da Barra. Portanto, o tempo de residência da água do estuário do Tejo é à volta de um mês. Então, o que é que eu tenho que fazer quando eu corro no modelo do estuário? Como eu não sou capaz de lhe dar as condições iniciais, porque não tenho informação suficiente, eu posso lhe dar uma coisa mais ou menos aproximada. Em vez de dizer que isto é 36, posso dizer que aqui é 36, aqui é 18, aqui é 10 e ali é 0. E portanto, faço uma coisa linear. Mas também está errada. Portanto, eu dou-lhe uma distribuição errada e vou ter que esperar um tempo que é da ordem de grandeza do tempo de residência. Portanto, no estuário do Tejo, é da ordem de grandeza de um mês. Portanto, eu para simular a salinidade do estuário do Tejo, eu preciso de esperar à volta de um mês. Se nós temos andado a correr um modelo para a produção primária aqui do lado de fora, e nós, para correr a produção primária aqui do lado de fora, temos de dar um perfil vertical de nutrientes. E nós não sabemos exatamente quanto é que vale o perfil vertical de nutrientes. Então pusemos lá um perfil mais ou menos. E depois fomos vendo como é que a clorofila ia evoluindo. E aquilo que verificámos é que nós precisamos de esperar cerca de 2 meses até que este sistema esqueça a condição inicial. Portanto, 2 meses é o tempo necessário para que esta água de cima venha para baixo, de baixo venha para cima, mistura-se. Portanto, o vento faz para aqui os vórtices. Ao fim de 2 meses, a água começa a reagir da forma que nós estamos à espera que reagisse. Portanto, o tempo de residência é o tempo que nós temos que esperar para que o sistema esqueça a condição inicial. E, portanto, eu preciso de uma condição inicial que tenha aqui uma derivada no tempo. Portanto, eu até agora só vos falei da passagem da equação diferencial para a equação algébrica e não vos falei nem de condições iniciais. Eu falei implicitamente disso. Tenho um rio, a condição inicial é 0 por todo lado e 1 num ponto, e o que é que vai dar? Portanto, eu tenho que dar sempre as condições iniciais quando tenho uma derivada temporal. Então, ok, a grande vantagem de eu ir para volumes pequenos é, portanto, eu chego aqui ao estuário e divido isto em bocadinhos muito pequeninos. Se eu dividir o estuário numa malha de 200 por 200 metros, isto é ótimo. E 200 por 200 metros dá um monte de pontos de cálculo, porque isto é à volta de 40 km de comprimento e por 40 por 40 km, portanto isto já dá muitos pontos de cálculo. E então, nesse caso, aquela derivada, aquele integral passa a ser C vezes um ΔX, ΔY, ΔZ. O volume, e se eu puser o volume como ΔX, ΔY, ΔZ, estou a admitir que estou a usar coordenadas cartesianas. E, portanto, não são as que se adaptam melhor à geometria, mas são aquelas onde é mais fácil eu escrever a equação. Portanto, eu aqui vou escrever a equação em coordenadas cartesianas e depois podemos, no caso real, nós podemos pensar noutras coordenadas quaisquer. E no modelo que nós temos ali no nosso grupo, as coordenadas podem ser curvilíneas na horizontal e na vertical. Portanto, são coordenadas que se adaptam melhor a estas geometrias. E então é mais trabalho depois, todas as contas ficam mais complicadas. Portanto, eu vos mostrar os princípios, vou fazer aqui com coordenadas cartesianas. Vocês já conhecem as curvilíneas, cilíndricas, já conhecem as coordenadas esféricas, portanto são coisas que já em fluidos apareceram as cilíndricas para os componentes em tubos. Portanto, isto é a taxa de acumulação e agora o que entra menos o que sai, os fluxos, que são a parte mais interessante aqui, vou escrever aqui para baixo. Portanto, quando eu tenho este integral na área,
Da mesma maneira que isto para aqui para o volume, eu vou pensar numa área que seja suficientemente pequena para que a concentração nesta face seja uniforme e para que a velocidade nesta face seja uniforme. Portanto, se eu tiver uma concentração suficientemente pequena, uma área suficientemente pequena, então isto vai dar o quê? Vai dar C vezes a velocidade vezes a área em x, eu vou chamar x menos. Portanto, vou dizer que vou pensar aqui nesta face, vou dizer que isto é a direção x. Vou dizer que isto é a direção x. Este aqui é o ponto x. E tenho aqui uma face que tem x menos delta x sobre 2 e aqui é x mais delta x sobre 2. E, portanto, este fluxo, este integral que aqui está, portanto, deste fluxo, dá contributos em cada uma das faces. Se eu pensar em 4 faces, no caso tridimensional seriam 6, então eu tenho uma direção x, uma direção y e uma direção z. Eu do lado esquerdo tenho a entrar o quê? Tenho a concentração na face, vezes a velocidade na face, vezes a área da face. E a área posso até escrever. Bem, vou deixar a área e vou. Igual a C vezes V e a área, se eu estou a pensar na direção X, a área é um delta Y vezes um delta Z. E do lado direito, e já agora, isto, quando o produto interno aqui da velocidade pela normal é menos 1, como eu tinha aqui um sinal menos, isto dá mais. Portanto, isto é o que entra. O que entra é C vezes a velocidade vezes a área. E o que sai é C vezes a velocidade vezes a área em x mais delta x sobre 2, aqui com o sinal menos, isto é igual a menos C e, portanto, aquele integral dá-me esta conta, que agora é uma conta de merceeiro, se eu tiver um volume com áreas suficientemente pequenas para que a concentração seja uniforme na face. E então, isto é o que entra, isto é o que sai na direção X, na direção Y seria parecido, e isto tudo junto, vou pôr aqui em cima, portanto, isto aqui, a taxa de acumulação seria igual a C vezes V para a direção Y e para a direção Z seria a mesma coisa. E agora podemos ver para a difusão. No caso da difusão, eu teria exatamente a mesma coisa. Portanto, a difusão vale quanto? O fluxo difusivo vale a difusividade nesta face vezes o gradiente de concentração. E o gradiente de concentração é o quê? É a concentração em X menos a concentração ali. Portanto, o gradiente, o nabla de C, portanto, isto aqui seria menos o μ, o nabla de C é o C em X menos o C em X menos delta X sobre delta X. Portanto, um gradiente de concentração é a diferença de concentração em dois pontos a dividir pela distância. Portanto, o gradiente de concentração interno da normal, nesta face, é a diferença de concentração entre este ponto e o ponto à esquerda. Está certo? Portanto, isto é o que nós tínhamos visto já em fluidos.
E, portanto, isto é o que temos na entrada. E agora na saída é o C em x mais delta x menos o C em x sobre delta x, e isto aqui nos dois a multiplicar por delta, isto o quadrado que é delta y vezes delta z. Portanto, então, nós temos isto tudo, vocês têm isto tudo já de fluidos, e há um textozinho que está lá na internet com a dedução da equação. E ali nos slides também estão, nos slides isto também tem as equações completas. Portanto, a taxa de acumulação é o que entra menos o que sai por advecção, mais o que entra menos o que sai por difusão, em cada uma das direções do espaço. Eu agora aqui estou a fazer para a direção x e teria que somar mais a direção y mais a direção z. Está certo? E agora, vimos também em fluidos que se eu fizesse tender o volume para zero, se eu dividir pelo volume primeiro, fizer por unidade de volume, e depois fizer tender o volume para zero, isto dá uma equação diferencial. Não é? Se eu dividir pelo volume, portanto, vamos admitir que eu tenho aqui um volume que tem dimensões fixas, não varia, o delta x, o delta y, o delta z não variam no tempo. Portanto, eu escolho um volume que não varia no tempo. Se eu escolher um volume que não varia no tempo, este volume pode passar para fora da derivada. E então, se eu dividir por delta x, delta y, delta z, isto fica-me e aqui a mesma coisa. Isto aqui corta. E isto aqui corta. E fica aqui só delta x. E portanto fica a concentração vezes o volume em x menos delta x, menos a concentração vezes o volume em x mais delta x, sobre 2, a dividir por delta x. Portanto, quando eu tenho a concentração num ponto, menos a concentração noutro ponto, que são distantes de delta x, a dividir por delta x, isto aqui, quando delta x sempre para zero, é a derivada. Não é? E, portanto, esta equação dá-me dc dt mais igual a menos dc vezes v dx. E se eu tivesse feito para a direção y, dava-me também para a direção y, dc vezes, isto aqui é vx, isto é v na direção x, dc vezes vy, dy, dz, mais a difusão. E portanto, que é a equação que é a equação da advecção de difusão. E aqui dá-me d dx, dá-me a segunda derivada, ou dá-me d dx, já d dx do μ dc dx. E portanto, e eu vou pôr um dx para não. Portanto, que é a equação da advecção de difusão. E depois nós já tínhamos visto de fluidos que dvi. Isto, já agora. E portanto, isto. Isto é o mesmo dizer dc dt. E agora tenho aqui c vezes vx, vy vezes c vezes a velocidade. Eu posso fazer a derivada daquele produto e dá-me mais v j dc dxj. Portanto, o j representa então a direção genérica, né? Para quem não tem fluido, isto é tudo um bocado de novidade. Portanto, tenho dvx dx, dvy, dy, dvz, e portanto, isto dá-me, vezes a concentração, isto é a derivada do produto, portanto é o vj dc dxj mais c dvj dxj igual a... Isto aqui por acaso está tudo
este menos afeta estes termos todos. No slide estão as equações todas. E nós vimos que em fluidos que dVj dxj vale quanto? Nos corrente incompressível. Zero. E a divergência da velocidade, isto vale zero. E, portanto, cá está a equação de adversão de difusão. Portanto, eu posso então fazer os métodos numéricos de duas maneiras. Uma delas é pegar na equação e usar séries externas, fazer aquelas contas todas que eu fiz. E depois vimos que apareceram algumas dificuldades que não eram óbvias de perceber sem a pessoa ligar à física. Então, nós podemos partir desta equação e, portanto, eu cheguei aqui e parti daqui. Portanto, eu posso partir daqui e não vir até aqui, porque é que eu de vir até aqui. Eu só quero, em métodos numéricos, eu quero ficar por aqui. Eu, em métodos numéricos, quero ficar com equações algébricas e não quero equações diferenciais. E, portanto, este é o método, o método dos volumes finitos. Portanto, no método dos volumes finitos, o que é que nós fazemos? Nós dividimos o domínio em pequenos volumes finitos, volumes de dimensões finitas. No estuário de Tejo vai ser 200 metros por 200 metros, por 2 metros ou 3 de profundidade. Se for no Atlântico, vai ser 1 km por 1 km por 200 metros de profundidade. E, portanto, vamos dividir em volumes. E a cada um desses volumes vamos aplicar o nosso princípio de conservação. Qual é a condição que esses volumes têm, que obedecer? Tem que ser suficientemente pequenos para que a concentração possa ser considerada uniforme no seu interior e em cada uma das faces. Se isso for verdade, eu transformo esta equação, que eu sei que rigorosamente é escrita desta forma, eu transformo esta equação numa equação algébrica. O que é que acontece se a concentração não for uniforme? O que acontece se a concentração não for uniforme no interior ou nas faces, é que o modelo vai dar erro. Portanto, eu digo que ela não é, vou ter erro. E, portanto, o modelo é tanto mais preciso quanto mais fina for a malha. Como é que eu sei se o resultado está bom ou está mau? Tenho que comparar os resultados do modelo com dados de campo. Portanto, eu simulo o modelo como posso, o sistema como posso, obtenho resultados e depois vou verificar os resultados comparando com dados de campo. Ok, então, eu agora posso ir ver outra vez aquela questão do arco-íris, das diferenças centrais e toda essa questão. Então, a minha equação, a equação que eu quero resolver, portanto, eu parti deste princípio, escrevi-o assim, na forma integral, e escrever isto assim, isto é irrepreensível, posso mostrar isto em qualquer lado. Isto que está aqui é rigorosamente equivalente àquilo, não tem aqui nenhuma aproximação, mas isto para mim não é muito útil, porque eu não sou capaz de resolver os integrais num computador. Então, eu quero-me ficar por aqui, e agora preciso de ver como é que eu vou calcular cada uma daquelas concentrações nas faces e como é que vou resolver isto numericamente. Ok, então vou passar para um volumezinho mais simples, outra vez o caso unidimensional. E vou pensar que tenho um volume aqui, vou chamar o volume I, e neste volume I eu tenho uma concentração CI, tenho tudo o que eu quiser para este volume. Eu agora defino as concentrações neste ponto e o meu volume é suficientemente pequeno, e a minha hipótese de partida, para que a concentração neste ponto seja representativa da concentração em todo o volume. E, portanto, eu sei que tenho este volume I, ao lado deste tenho o volume I mais 1, e aqui deste lado tenho o volume I menos 1.
E aqui tenho uma concentração CI, eu posso falar de uma área horizontal e posso falar de tudo o que eu quiser. Portanto, eu descrevo este volume, vou descrevê-lo de forma exaustiva, portanto, vou descrever todas as propriedades. A concentração, a área, posso ter aqui um ΔXi, que eventualmente para mim podia ser diferente do ΔX I mais 1. Portanto, eu posso definir os volumes como eu quiser. O mais simples para mim é definir os volumes todos iguais, mas não é o mais prático. O mais simples aqui é escrever no quadro e é fazer o programa. E então, agora tenho aqui, deste lado tenho uma velocidade V I menos 1,5 e tenho aqui uma velocidade V I mais 1,5 e tenho aqui, nesta face, tenho uma difusividade μI mais 1,5 μI menos 1,5 tenho uma profundidade, se quisermos, HI menos 1,5 tenho aqui um HI mais 1,5 e posso dizer que tenho uma área vertical que é igual ao H vezes e posso também ter aqui uma largura portanto, o que é que eu e já agora tenho aqui a área portanto, eu aqui vou definir os meus volumes e vou defini-los, vou definir todas as propriedades dos volumes, as propriedades geométricas e outras propriedades que eu preciso de calcular. Preciso da difusividade, vamos precisar também da velocidade, posso calcular caudais, posso calcular tudo. Portanto, e vou calcular coisas no centro da face, no centro do volume e coisas nas faces do volume. E agora vou aplicar o meu princípio de conservação. Portanto, vou aplicar os meus conhecimentos de fluxos e faço isto sem passar pela equação diferencial. O ideal é vocês, quando o volume tende para zero, conseguirem sempre ver aparecer a equação diferencial, que é para ver que não se estão a enganar e para fazer a ligação da equação diferencial ao problema que vocês têm. Porque a matemática é chata, mas e não é aplicável a todos os casos, mas quando é aplicável portanto é a prova de que estamos a fazer bem e portanto a pessoa não deve esquecer. E então, e portanto isto é o que eu vou fazer. Agora, eu tenho uma dificuldade. Atualmente os compiladores por acaso já dão para fazer índices que são frações, mas quando eu comecei a programar, os índices dos vetores eram números inteiros, era o índice 1, o 2, o 3, o 4 e isso é o que nós normalmente fazemos. Portanto, é frequente a pessoa definir valores, a dizer que, em vez de eu dizer que tenho aqui a velocidade VI menos 1,5 e ali a velocidade VI mais 1,5, depois quando é programado nós temos que nos decidir por um destes ser a velocidade VI e a outra ser a VI mais 1. E, portanto, mas agora vamos manter aqui esta notação, que quando nós dizemos que I é no centro do volume, quando é I menos 1,5 é à esquerda, quando é I mais 1,5 é à direita. E então, eu agora posso calcular os fluxos. E os fluxos que entram ali, quanto é que fala? Portanto, se quiser agora escrever a equação para a concentração, eu vou dizer que o valor da taxa de acumulação é a concentração no ponto I vezes o volume, vou dizer aqui, eu agora posso dizer que o volume da célula I é igual a quê? É igual ao ΔXi, o volume é o ΔXi vezes a área AI. E posso dizer que a área AI é igual à largura I vezes a profundidade I. Portanto, eu agora posso fazer aqui as contas que eu quiser. Então, a taxa de acumulação é o CI vezes o vol I em T mais ΔT, menos CI vezes o vol
I em T sobre ΔT. Portanto, isto é a taxa de acumulação, que é igual a quê? É igual ao que entra menos o que sai. E o que entra vale quanto? O que entra vale a velocidade VI menos 1 meio, vezes a área I menos 1 meio. E agora vou dizer aqui que a velocidade, uma velocidade vezes uma área dá-me o quê? Um caudal. E, portanto, eu vou chamar a isto aqui Q I menos 1 meio. Fica mais claro e mais curto. E o que sai? E eu posso juntar aqui a difusão. E a difusão vale μ. E, portanto, esta é a minha equação completa. Se eu aplicar o princípio de conservação, vou obter esta equação. Esta é a equação que me traduz, sem nenhuma simplificação até agora, que me traduz aquele princípio de conservação. Sem nenhuma simplificação, a não ser eu dizer que a concentração é uniforme na face. Portanto, a única coisa que tive que dizer é que a concentração era uniforme na face e no interior do volume. Portanto, tenho aqui a taxa de acumulação, portanto, o valor que eu vou ter em T mais delta T, menos a quantidade que eu vou ter em T mais delta T, menos a quantidade que eu tinha em T, sobre delta T, é igual ao que entra por advecção, menos o que sai por advecção, mais o que entra por difusão, menos o que sai por difusão. Então, como é que isto poderia ficar igual à equação diferencial? Para ficar igual à equação diferencial, eu vou ter que dizer que o volume em T tem que ser igual ao volume em T mais delta T. Portanto, eu já não posso fazer isto para um volume qualquer, eu tenho que fazer para um volume fixo do espaço. Portanto, para eu passar para a equação diferencial, tenho que fazer para um volume fixo do espaço. E depois dividir tudo por volume, consigo chegar à equação diferencial. Portanto, qual é a vantagem deste método aqui em relação a eu passar por uma equação diferencial? A vantagem que isto tem, para vocês agora não ainda é um pouco subtil, mas se vocês forem pegar num livro de métodos numéricos, vocês vão ver que uma grande quantidade de páginas é para passar da equação diferencial para esta equação. Porque a equação diferencial é válida num volume que tem que dimensões? Pequenas. Pequenas de quanto? Para nós chegarmos à equação diferencial, dissemos que era o limite quando o delta x tende para zero. Portanto, uma equação diferencial é válida num ponto. A equação diferencial é válida num volume sem dimensões, num ponto. E um ponto não muda de dimensões no tempo. Portanto, um ponto não muda de dimensões no tempo. Por isso é que nós, quando passarmos para a equação diferencial, nunca pensámos no delta x a variar no tempo ou o delta y a variar no tempo. Mas, se isto aqui for o canal de Alcochete, então, no canal de Alcochete não é só bidez no tempo.
E, portanto, aquele volume varia no tempo. E, portanto, quando eu resolvo, se eu quiser passar da equação diferencial para o canal de Alcochete, eu tenho de andar para trás e tenho de fazer uma integração para um volume que é variável no tempo. Se eu fizer as contas assim, isto sai-me direto. Não tenho nenhum problema, não tenho que me preocupar com nada disso. Mas há coisas que eu ainda não disse aqui. Eu não disse aqui, por exemplo, em que instante é que eu vou calcular esta concentração. Na derivada do tempo, não tem problema. Isto apareceu-me, foi obrigatório. Eu tive que dizer que isto era no instante T mais delta T, isto era no instante T. E estes fluxos são em que instante? Eu agora tenho de dizer qualquer coisa. O computador assim nunca vai decidir o que é que vai... O caudal não é constante. Diz? O caudal não é constante. O caudal pode variar no tempo. E a concentração varia de certeza no tempo. A concentração varia no tempo. O que eu ando à procura é de saber como é que ela varia no tempo. Portanto, a concentração varia no tempo. Então, eu tenho aqui muitas hipóteses. Uma delas era usar um modelo explícito. Se o modelo for explícito, estas concentrações são calculadas em que instante? Depois daquilo que dissemos nas primeiras aulas, o modelo explícito era quando as concentrações eram calculadas no instante T. Não é? Portanto, o modelo era explícito se tudo isto fosse calculado no instante T. E na altura aquilo apareceu assim como uma opção nas séries de Taylor. Mas agora aqui, isto fica muito mais claro. O que é um modelo explícito? O modelo explícito é aquele em que a taxa de acumulação, num volume, é o que entra menos o que sai, mas nós estamos a fazer uma hipótese, quando o modelo é explícito. Estamos a admitir que aquilo que entra com as mesmas propriedades, entra durante todo o intervalo de tempo, entra com as mesmas propriedades que tinha no início do intervalo de tempo. Está certo? Portanto, se eu fizer aqui um gráfico, se eu fizer um gráfico de uma propriedade em função do tempo, e esta propriedade varia assim, num ponto qualquer, tenho aqui um instante T1 e tenho aqui um ΔT, eu sei que no intervalo de tempo a propriedade varia deste valor para este valor. E, portanto, imaginem que isto aqui é uma face, é esta face aqui. Então, o fluxo que está a passar ao longo do intervalo de tempo, o fluxo que passa ali é quanto? O fluxo que passa ali é esta área aqui, portanto, vezes é o integral da concentração no tempo vezes o caudal. É o caudal vezes esta concentração em cada instante. Isto é a realidade. Se o meu modelo for explícito, que conta é que eu vou fazer? Eu vou dizer que, se o modelo for explícito, eu vou dizer que o que está ali a passar é o valor, durante todo o intervalo de tempo, o que está a passar é o valor que eu tinha no início do intervalo de tempo. Portanto, na realidade, passou qualquer coisa que é proporcional a esta área, e quando eu digo que o modelo é explícito, na minha conta vai entrar só isto. E, portanto, eu tenho um erro. No modelo explícito, eu tenho um erro, porque estou a dizer que o que está a passar não é proporcional à área toda a branco, é proporcional simplesmente a esta área azul. E neste caso eu estou a calcular um erro por defeito. Está-me a entrar ou a sair, está-me a passar ali menos material no modelo do que na realidade. E se o modelo fosse implícito, qual era a hipótese então para o que é que eu ia escolher para a concentração? Era o T mais ΔT. Era o T mais ΔT. Portanto, se o modelo fosse implícito, eu iria escolher este valor e então eu ia calcular um valor por excesso. Naquele caso. Portanto, se a curva devia estar a crescer no tempo, se estivesse a diminuir no tempo, era tudo ao contrário. Então, entre o implícito e o explícito, a melhor aproximação para isto seria o semi-implícito, seria fazer a média.
Portanto, se eu fizesse a média, se eu usasse o valor médio, eu iria ter um fluxo calculado com muito mais precisão. Como é que eu diminuo este erro? Faz um T mais delta T sobre 2. Faço o T mais delta T sobre 2, é uma forma, e além disso, posso também diminuir este erro reduzindo o delta T. Portanto, no modelo explícito e no modelo implícito, eu devo ter, em qualquer modelo devo ter um delta T pequeno, mas no modelo explícito o delta T deve ser pequeno e no implícito também deve ser pequeno, porque eu tenho precisão de primeira ordem no cálculo destes fluxos. Se eu tiver um modelo semi-implícito, então, aí, se usar o delta T sobre 2, aí já estou mais perto da verdade. Portanto, isto aqui para o tempo. Então, eu, quando vou resolver isto, eu tenho de pôr aqui um tempo qualquer. Se esta estrela for T, o modelo é explícito. Se esta estrela for o instante T mais delta T é implícito, ou T mais delta T sobre 2, mas eu tenho que dizer qual é o tempo que ali vou pôr. Se o modelo for explícito, então as contas são fáceis de fazer, são mais fáceis. Mas vamos ver que, além do problema da precisão, temos ainda o problema da estabilidade. Nós já vimos que o delta T afeta a estabilidade. E, portanto, isso também vai aparecer aqui. Só uma coisa, o professor tinha dito que o caudal muda ao longo do tempo. Depois como é que nós fazemos tudo? Diz? Como é que nós alteramos o caudal? O caudal é a mesma coisa. Nós aqui, o caudal também varia ao longo do tempo. E este C que aqui está é uma propriedade genérica. Isto até podia ser a velocidade. Portanto, o caudal varia ao longo do tempo. Então, eu também tenho que escolher um valor para o caudal. E agora, eu posso escolher o valor no instante T, ou T mais delta T, ou no instante médio. E tenho o mesmo problema da concentração. Agora, onde é que eu vou buscar o caudal? É outra questão que vocês podem perguntar. Eu estou aqui a resolver uma concentração, onde é que eu vou buscar o caudal? Tenho de resolver um modelo hidrodinâmico. Eu, depois de vos dar estes princípios, vou-vos mostrar como é que se faz um modelo hidrodinâmico. E o modelo hidrodinâmico é resolver a equação de Navier-Stokes e a equação da continuidade. As duas juntas vão permitir resolver calcular o caudal, calcular as velocidades. E, portanto, e aqui na difusão é a mesma coisa. Eu também tenho que dizer qual é o instante que vou utilizar, se é um modelo explícito ou se é um modelo implícito. Se o volume variar no tempo, também tenho que dizer como é que o volume varia no tempo. E o volume varia no tempo, quem me diz como é que o volume varia no tempo é também um modelo hidrodinâmico. Portanto, eu imagino que vocês estão a estudar a discussão dos esgotos da ETAR de Alcântara, com este modelo. Esta concentração era a concentração de esgoto. Então vocês precisam de saber como é que a maré sobe e desce, precisam saber as velocidades, precisam saber a difusividade e depois conseguem resolver esta equação. Para resolver a velocidade, a difusividade, essa coisa toda, vocês têm que resolver um modelo hidrodinâmico. Portanto, a primeira parte do trabalho é o modelo hidrodinâmico. Quando eu comecei a trabalhar nisto, era uma grande vitória das pessoas terem um modelo hidrodinâmico que já era meio caminho andado. Já era quase tudo, porque a dificuldade estava aí, aí estava a limitação. Atualmente, os modelos hidrodinâmicos são uma coisa que trazer por casa. Portanto, há montes de modelos hidrodinâmicos que a pessoa pode usar. Mas é na hidrodinâmica que estão a generalidade das dificuldades. Portanto, quando é para a pessoa obter resultados, mesmo que tenha um modelo à mão, a dificuldade está no modelo hidrodinâmico. Quando o modelo hidrodinâmico já corre, depois os outros correm também. De qualquer maneira, as equações são sempre deste tipo. Na hidrodinâmica também, a equação também é deste tipo. É também uma equação de advecção, difusão e depois produção e destruição. E a produção e destruição são forças na hidrodinâmica e são nutrientes no fitoplâncton, é a predação do zooplâncton, é o que for. Então, agora tenho aqui um outro aspecto que eu tenho que ver, é que vamos supor que eu, então já sou capaz de fazer esta conta, faço esta conta, esta, faço estas contas todas, e sei a concentração em T, e eu obtenho a concentração em T mais delta T. E, portanto, eu vou calcular com esta equação as concentrações no interior dos fluxos. Mas, para eu calcular estes fluxos,
para calcular estes fluxos, para calcular estes fluxos advectivos, para calcular a advecção, eu preciso da concentração onde? Preciso da concentração nas faces. Mas eu estou a calcular as concentrações nos centros. Então, eu tenho que dizer mais qualquer coisa. Dizemos que é uniforme no volume inteiro. Eu posso dizer que é uniforme no volume inteiro, mas de qualquer maneira eu tenho aqui uma descontinuidade. Daqui para aqui. Porque se eu disser que ela é uniforme neste volume, e digo que ela é uniforme neste volume, mas esta é diferente desta. Então, nesta face, qual é que eu vou considerar? E portanto, eu aqui tenho milhares de possibilidades. Mas a regressão linear pode fazer. Posso fazer uma média. Pronto, eu posso dizer, eu vou uma média entre este e este. Ou posso dizer, também, o que passa aqui nesta face, quando o escoamento vem daqui, é o que está nesta célula. E quando o escoamento vem dali, é o que está naquela célula. E isto aqui é o tal apoína. Portanto, o apoína, o que é que corresponde a dizer o quê? Corresponde a dizer que, numa face, a concentração que eu vou usar nas contas é a concentração do lado onde vem o escoamento. Ou poderia fazer outra regressão qualquer, podia fazer aqui uma aproximação quadrática. E todas estas aproximações são feitas e nenhuma é perfeita. Vamos supor que eu punha aqui a média. Portanto, normalmente a pessoa, quando não sabe o que é que há de pôr, põe a média. A média tem uma grande virtude, é que está está entre o volume mínimo e o volume máximo. Portanto, o volume médio está pelo menos no intervalo das medidas que a pessoa tem. Mas normalmente escolher a média é uma forma um bocado cega de escolher. Normalmente, nem sempre, às vezes é bom, mas a pessoa precisa de mais razões. Mas vamos supor que escolhemos a média. Se eu escolher a média, vamos supor que eu escolho a média e vamos supor que, e vou dividir isto tudo pelo, que o volume é constante, vou dividir isto tudo pelo volume, e então fica-me CI em T mais delta T, menos CI em T, igual a, eu multiplico isto por delta T, igual a delta T, vezes, já agora vou deixar ali o volume, igual a delta T, vezes a concentração média, que é o CI, mais CI menos 1 sobre 2, vezes, vamos admitir que o caudal é constante, ponho aqui simplesmente o caudal, menos eu não vou dizer que o volume é o delta xi vezes a área e o caudal é a velocidade vezes a área. E se eu substituir o volume por isto e o caudal por isto, simplifica esta equação toda e isto vai me dar CI em T mais delta T mais delta T. E isto dá-me, eu vou escrever isto, vou passar isto aí aqui para este lado, que é para ficar naquela forma das equações que nós já tínhamos visto. Isto dá-me CI em T mais delta T, e vou admitir que isto é tudo explícito. Igual a, eu agora, e vou esquecer a difusão. Portanto, isto aqui dá-me, vai-me dar menos V delta T se eu fizer o volume médio, eu vou dizer que é o volume médio. Vou dizer que
Portanto, o que está aqui é dizer que a concentração na face, é o volume médio da esquerda e da direita da face. E vou dizer que o volume é o delta x vezes a área e que o caudal é a velocidade vezes a área. Então vou simplificar esta coisa toda e isto dá-me a concentração no ponto I, em T mais delta T, vai ser igual a V delta T sobre 2 delta x vezes CI menos 1, mais CI em T, menos V delta T sobre delta x, CI mais 1. E isto lembram-se que ia dar um modelo que era instável. Porquê? Era um modelo instável porque este coeficiente é negativo. Diz? Eu aquele constante no Corão. O Corão, aqui por acaso é o Corão, mas não é por o Corão aqui ser maior que 1 ou menor que 1. Isto vai ser sempre instável, porque este termo aqui é negativo. Portanto, isto aqui, esta expressão que aqui está, é a expressão que nós obtínhamos quando fazíamos diferenças centrais. Se vocês forem ver aos slides da aula anterior, isto que está aqui é fazer diferenças centrais. E, portanto, isto vai dar sempre negativo. Vai dar sempre mal. E então, qual é o problema disto? Portanto, o que é que eu fiz aqui? Eu disse que a concentração nestas faces era a média das concentrações dos dois volumes. E digo que o que está a sair deste volume é o caudal aqui vezes a concentração na face. Então, imaginem que isto era tudo zero. Este sistema tinha tudo zero por todo lado de concentração e tinha 1 aqui. Concentração que era 1, que era 0, 0, era 0 por todo lado. Eu faço as contas para este volume e vou dizer que o que entra vale quanto? O que entra vale a média das duas concentrações, que é 0, vezes o caudal aqui. O que entra vai ser 0. E o que sai vale quanto? Vale a média das duas concentrações, que é 0,5, vezes o caudal aqui. Então, a nova concentração vai ser o que entra, que é 0. Isto aqui é igual a 0, porque eu estou a dizer que isto é 0. O que lá tinha é 0. E vai-me sair de lá uma quantidade que é esta. É a concentração à saída, a concentração do lado direito sobre 2, vezes o tal número de grau. E, portanto, vai-me sair material deste volume que não estava cá para sair. E se eu não tinha lá nada para sair, eu retirei, vou ficar com uma quantidade que vai ser negativa. Porque eu retirei um material que não estava lá para sair. Portanto, eu dizer que aquilo que sai é a média dos dois, vai ter este problema. É que eu arrisco-me a fazer sair de uma célula coisas que não estão lá para sair. Se eu tivesse usado um esquema Apoínde aqui, se eu tivesse usado aqui o esquema Apoínde, quanto é que iria sair? Nada. E não entrava nada e eu ia continuar com uma concentração que era nada. E aí estava certo. Portanto, este método tem a vantagem da pessoa ir explicitamente dizer o que é que cada coisa vale. E, portanto, se a pessoa tiver cuidado, a pessoa não diz coisas erradas. É claro que a pessoa, eu andei muitos anos nisto, né? E, portanto, eu sei que a pessoa vai dizer muitas coisas erradas, mas depois de ter dito errado, obtém um resultado errado, e quando a pessoa tem um resultado errado, se tivermos um raciocínio estruturado ao longo destes volumes finitos, nós conseguimos perceber o que é que estávamos a fazer mal e ir corrigir. Ok? Então, na próxima aula falamos outra vez um bocadinho disto e depois vamos falar das fontes e dos polos e das equações de Lorentz-Cavalterra e a parte já mais virada para o Pedro. Já passei.